Eu sou a Alana, sou repórter de política, diretora da Abrage. Junto com a Maiá, que também é diretora da Abrage, editora no Globo, a gente começou a pensar em um projeto de gênero, para discutir o gênero no jornalismo, quando a gente se aliou a Natália, da Gênero e Número, e a Verônica, que é socióloga. E a gente começou no início do ano esse projeto, que, como eu disse, está em construção. Então, todas as ideias são muito bem-vindas. Eu vou passar agora para a Natália, que vai explicar um pouco de como é que foi a metodologia, como é que está sendo a metodologia do projeto. Boa tarde, gente. Tudo bem? Bom, como a Alana comentou, a gente começou a fazer esse projeto junto com a Abrage, né? E para a gente da Gênero e Número é super importante ter essa parceria com a Abrage, que é uma organização que tem muita representatividade na nossa categoria. Então, a gente está aí com esse aliado forte, né, que, trazendo uma questão importante, a questão de gênero, para a nossa profissão é muito pouco debatida, mas é uma questão muito central. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa tem mais ou menos 4 meses. Depois a gente vai passar um pouquinho mais pela metodologia especificamente, mas eu, enfim, estou esperando um pouco a apresentação, mas queria falar principalmente dos objetivos, do porquê que a gente começou a pensar o tema de gênero, né, dentro do contexto jornalístico. Eu não sei se, enfim, vocês trabalham em redações, e a gente vê que o ambiente de redação ele é um ambiente que muitas vezes impõe diversos obstáculos independente de gênero, né? É um ambiente que tem questões a serem pensadas independente de gênero, mas a questão de gênero ela impõe também diferentes obstáculos, e isso pode, obviamente, não só pode, como já afeta a qualidade do jornalismo. Então, não é um problema só das mulheres, né? É um problema da nossa classe, da nossa categoria como um todo. Então, a nossa proposta partiu dessa pergunta, né? Qual o status das mulheres jornalistas brasileiras, e que não é uma pergunta que a gente está fazendo super original, né? Tem várias organizações em outros países que já fizeram essa pergunta e já foram atrás dos dados, mas aqui no Brasil, especificamente, a gente não tem nenhuma pesquisa em profundidade que aborde esse tema. Então, a gente foi atrás dessa pergunta. Meu passador não automático. A gente se aliou à Abrage, né? A Abrage procurou Gênero e Número, e a gente fez essa parceria, contando com o apoio do Google News Lab, que também tem um super interesse nesse tema da diversidade, e fomos atrás dessas informações. Uma coisa interessante é a gente pensar no histórico disso, né? Tem uma frase aí do José Hamilton Ribeiro, ele faz um relato, né, dentro de uma pesquisa que fala sobre a inserção das mulheres no mercado jornalístico, e ele traz a seguinte frase: as empresas jornalísticas eram pensadas e construídas como ambiente de sauna brega, só para homem. Nem havia banheiro feminino. No Estadão, à noite, quando fervia o trabalho jornalístico, as mulheres não eram aceitas nem na mesa telefônica. Havia mulheres como telefonistas, mas só durante o dia. Mulher podia ser telefonista, faxineira ou servia para fazer o café. Circulava na área de serviço. Isso é uma coisa que a gente... quem trabalha com questões de gênero sabe que não é só... Obviamente, se você pega o histórico, né, não é só relacionado ao jornalismo. Em várias profissões, a gente sabe que a gente foi alcançando o espaço no mercado de trabalho bem recentemente, né, se comparado aos homens. Mas a gente vê aí que hoje a gente não só alcançou o mercado de trabalho, como a gente ultrapassou em número os homens nas redações, né? Se em 1950 a gente era aí um pouquinho mais de 6%, hoje a gente é 64%. Né? Então, quem trabalha em ambiente de redação sabe que as mulheres são maioria hoje em dia. Mas as diferenças ainda persistem, né? Então, a gente é maioria, mas a gente ainda não ocupa os principais cargos de decisão
nos espaços da redação. As diferenças salariais também continuam existindo, né? Esse aí é um dado bem recente, a gente pegou dados do CAGED, né, que compila aí, informação de todo mundo que é empregado, tem carteira assinada no país, e fizemos um recorte de editoras e editores. Isso é uma média, né? Então é um valor baixo, mas a gente tem que pensar que é no país como um todo, né? Então não só nas grandes capitais, nos grandes jornais, mas em vários deles. No caso para jornalistas, de um modo geral, o salário também é menor, a média salarial também é um pouco menor para as mulheres. Então a gente está indo atrás desse tipo de dado. E compilando as informações para criar essa pesquisa nos moldes de pesquisas que já existem em outros países, como essas aí, que são algumas das nossas referências, né? Essa pesquisa da Women's Media Center é uma pesquisa que eles fazem já há alguns anos. Então, a gente está começando esse movimento aqui e, como eu expliquei, a gente está já com 4 meses de trabalho de campo. No caso da referência internacional, a gente vê que esse problema das assimetrias de gênero na nossa categoria não é específico do Brasil. Se a gente for trabalhar dados de outros países, a gente também vai ver que as mulheres são minoria ainda em alguns espaços midiáticos, ou então, quando a gente fala de diversidade na cobertura, né, a gente sabe que ainda existe uma divisão sexual do trabalho, no sentido de as mulheres serem vistas como aquelas que podem ocupar espaços mais delicados, né? Então, na cobertura também, a gente tem a questão da mulher que vai cobrir polícia, que vai cobrir política, que vai fazer um trabalho mais investigativo, né? Então, mas isso é muito perigoso para a mulher. Enfim, quando a gente vai olhar isso em números mesmo, a gente percebe que, de fato, existe essa discrepância. As mulheres são minoria, no caso do mercado americano, que já tem esses dados compilados, né? A gente ainda está trabalhando nisso. Mas, no caso do mercado americano, as mulheres elas conseguem ser maioria quando a gente está falando de assuntos relacionados à saúde, educação, né, estilo de vida, e elas não conseguem ser maioria em temas como esporte, crime e justiça, e por aí vai. Então, isso também é um dado interessante para a gente entender e levantar, né? E é isso que a gente está buscando com essa pesquisa aqui no caso brasileiro. Então, como eu falei, é uma pesquisa inédita, a gente está fazendo com abrangência nacional. A gente está trabalhando com uma metodologia mista. Primeiro, a gente começa com uma parte mais qualitativa, que eu não vou me alongar explicando, porque a Verônica vai dar mais detalhes. E depois a gente vai trabalhar uma parte quantitativa realmente de levantamento de dados a partir de um questionário que a gente vai abrir hoje, aqui no Congresso da Abrage, para todos que trabalharem em ambientes de redação já sintam-se convidados a responder esse questionário no final. A gente trabalha com 3 eixos nessa pesquisa, né? O primeiro é a assimetria de gênero no mercado de trabalho, né? Então, levantando principalmente essas questões de onde que as mulheres estão no mercado de trabalho jornalístico, né? Em que postos, em que editorias, diferenças de salário. A gente trabalha também com a questão da percepção sobre assédio e segurança das jornalistas no exercício profissional e a perspectiva de gênero na cobertura midiática, né? Se, de fato, a diversidade no ambiente de redação, e você pensar nisso, trazer isso como uma pauta dentro do ambiente profissional, se isso, de algum modo, modifica a qualidade da cobertura em termos de diversidade de gênero também, né? Das fontes com as quais a gente fala, do tipo de olhar que a gente dá para determinadas matérias. Então, os nossos objetivos são, primeiro, traçar esse perfil das jornalistas, né? Mapear os tipos de assédio e violência que dificultam o trabalho das mulheres e, consequentemente, afetam a qualidade do jornalismo como um todo.
como essas mulheres respondem a essas violências, né? Então, que canais institucionais ou não institucionais existem para lidar com isso, né? Como que elas enxergam a perspectiva de gênero na cobertura, né? Porque, enfim, a gente sabe que o status quo é do patriarcalismo, então todos nós, homens e mulheres, isso não diz respeito só aos homens, né? Mas as mulheres também reproduzem muitas vezes padrões machistas, inclusive no trabalho jornalístico. E pensar, além disso tudo, dentro de uma etapa de diagnóstico, né, de entender o que acontece a partir dos dados que a gente vai levantar. Mas, a partir disso, entendendo o que a gente tem de informação sobre esse tema, a gente quer também traçar algumas diretrizes, né? Então, dar sugestões de como isso pode ser minimizado no ambiente das redações brasileiras. Bom, essas são algumas das questões que a gente levanta em cada um desses eixos, né? Quantas e quem são as mulheres, quais são os regimes de contratação, os postos, proporção de homens e mulheres por editoria, né? Se as jornalistas levam em conta a perspectiva de gênero nas suas pautas, se costumam dar sugestões sobre pautas que dizem respeito à questão de gênero de algum modo, né? Enfim, as violências sexistas mais comuns e por aí vai. Então, assim, para a gente entender um pouco como que isso pode afetar a qualidade do jornalismo, eu trouxe 2 vídeos. O primeiro que traz alguns depoimentos de colegas nossas, de mulheres jornalistas, que passaram por situações de constrangimento no exercício profissional pelo fato de ser mulher. Né? E o segundo vídeo é um vídeo que a gente produziu na Gênero e Número para mostrar a influência da perspectiva de gênero ou da falta de diversidade na cobertura jornalística, né? Pegando um caso bem específico, que é da cobertura na editoria de esportes, que é uma cobertura que a gente sabe que, historicamente, é mais masculinizada, digamos assim. Passou um vídeo já. É o anterior, esse. Está com áudio? Ana Paula Padrão, que só não está aqui com a gente hoje porque está gravando o MasterChef, em que ela fala que, na época que ela apresentava o Jornal da Globo, ela usava ombreiras e falava grosso para se sentir respeitada pelos colegas. Aos 26 anos, estava na política do Estadão, cheguei para entrevistar um deputado federal paulista lá no gabinete dele em Brasília, deputado este que permanece deputado até hoje, longevo na vida pública, e assim que eu desliguei o gravador para começar a me ajeitar com as coisas e tal, ele tirou o sapato e botou os pés assim no assento da cadeira. Eu acho que eu fiquei sem voz, eu olhei para ele, olhei para o pé, olhei para ele, olhei para o pé, e ele falou assim: "Você não sabia que Brasília é assim?" Né? A partir daí, eu comecei a engrossar a voz toda vez que eu ia conversar, por isso me lembrei de você falando da voz histérica. Então, eu já ia falar com o deputado assim: "Por favor, eu gostaria de saber do senhor sobre o projeto de lei." Além de gerenciar a Band News FM, eu estou no ar diariamente. Eu divido o microfone com um homem. E quando ele dá uma opinião, essa opinião, em geral, a não ser por uma discordância do perfil da opinião, de qual é o conteúdo dessa opinião, em geral ela é bem aceita. Quando eu dou, e pode ser exatamente a mesma opinião, em geral, e se ela é um pouco mais enfática, se eu adoto ali um tom de voz um pouco mais firme, tá histérica. E é curioso isso, porque eu já recebi mensagens de mulheres que falam isso. "Nossa, Sheila, você não dormiu bem essa noite?" Eu tinha um chefe, que aliás era muito querido, mas era um sem noção completo. Daí ele falava assim, Thaís, ele era um tiozinho, né, um senhor casado. "Thaís, eu preciso comprar uma lingerie para uma amiga. O que você acha que eu devo comprar? Que cor? Mais assim ou mais assado?" Na Folha de São Paulo. Estava lá, tinha uma pauta muito difícil, tinha que descobrir um negócio que todos os outros repórteres estavam querendo descobrir.
O chefe me chama e fala, você tem que hoje a sua pauta é isso, tem que fazer... Tá bom, mas é difícil, você sabe, né? Isso é mole para você, dá seu peitinho para ele chupar. Ô, Fernanda, mudando de assunto agora, eu passei por uma situação curiosa essa noite, sabia? Qual situação? Eu sonhei a noite toda com você. Eu sonhei que você era um cofre. Um cofre? Um cofre. Passei a noite toda tentando descobrir os seus segredos. E ainda bem que seu namorado está viajando, né? Está na Europa. Já voltou, não? Já né? sabe até disso, Já meu Deus? sei, eu sou investigador, jornalista, é o faro jornalístico. É o detetive Caracol ele em tá ação. Viajando, mas ele volta, viu, Tino? Ele volta semana que vem. Mas ele volta, já volta com outra, fica tranquila. Relacionamentos são assim, começam, Não. aí tem aquela fase boa e depois terminam, né? Até já, Mas querida. você tá rogando praga pro meu relacionamento. De jeito nenhum. Tô desejando coisas boas na sua vida, Fernandinha. Ah, nenenzinho. Até já, querida. Pensar muito naquele começo foi uma cobertura de um crime, tinha um sequestro com vítima, com refém, era um assalto com refém. A gente cobre aquilo, não sei o que, depois vai todo mundo para a delegacia. Chega na DP, era um delegadão super famoso, não sei o quê, e os repórteres de polícia, que são todos homens, eram, né? Hoje já não são mais, mas naquela época eram 3 ou 4 caras muito conhecidos, homens, repórteres antigos, entram todos na sala do delegado para escrever a matéria na mesa do delegado, fecha a porta e eu fiquei lá de fora. Entendeu? Eu e uma outra menina, eu falei, cara, assim, como assim? Essas são algumas das situações, né? A gente fez alguns grupos focais na parte qualitativa da pesquisa. A Maiá e a Alana foram moderadoras de 2 dos grupos, e elas podem também trazer um pouco mais da experiência, mas esse tipo de relato foi recorrente nos grupos, né? Eram grupos só de mulheres, a gente garantiu o anonimato, né? Enfim, todo mundo se sentiu realmente à vontade de compartilhar algumas experiências vividas, né, não muito boas, mas a gente percebeu que esse tipo de situação não era tão incomum, né, mas isso não é falado. No vídeo seguinte, a gente traz também um impacto que esse tipo de falta de diversidade ou de falta de cuidado, né, com a perspectiva da diversidade de gênero pode trazer para a cobertura. Na Rio 2016, as mulheres já são 45% do total de atletas, e a participação delas só cresce a cada edição dos Jogos. Mas, por algum motivo misterioso, elas ainda ocupam muito menos espaço na mídia do que seus colegas homens. Se você tem a sensação de que as atletas são praticamente invisíveis nos programas e cadernos esportivos, sua impressão está correta. Um levantamento em 2 programas semanas antes da Rio 2016 mostra que elas não ocuparam nem 3 das quase 24 horas totais de transmissão. Em 17 horas e meia de programa na TV paga, elas apareceram por 1 hora e 1 minuto. Na TV aberta, as atletas foram assunto para 1 hora e 53 minutos das mais de 6 horas analisadas. Além do número de matérias inferior, a abordagem da imprensa costuma resvalar em estereótipos de fragilidade feminina. E ter perdido um pouco, né, desse tempo com ele. A cobertura esportiva também sofre de uma estranha mania de se referir às atletas como musas, quando o que deveria estar em foco é o esporte, que afinal é o trabalho delas. Aline Pellegrino, ex-capitã da Seleção Brasileira de Futebol e hoje coordenadora do Departamento de Futebol Feminino da Federação Paulista, denuncia a diferença na forma de retratar as jogadoras. Sempre preocupado com o corpo, com a musa e não com o atleta. A gente está ali enquanto atleta, uma profissão. Você não vai tirar uma foto e colocar a foto no jornal na primeira capa da bunda do Messi. Né? Se não tá vendo a cara dele, fala Messi. E com mulher acontece, vai a bunda e você põe o nome. A rapidez em fabricar musas é a mesma para crucificar as atletas que não se encaixam em algum suposto padrão de beleza ou feminilidade. E ai daquelas que inventarem de apitar em terrenos onde eles sempre mandaram. Vamos respeitar, por favor. Posso chamar de bandeirinha gata ou tô impedido? Tá impedido.
Já que na mídia as esportistas são retratadas como corpos para apreciação, não é de se estranhar que o público também comece a olhar assim para elas. No ano passado, a atleta dos saltos ornamentais Ingrid Oliveira apagou uma foto do Instagram depois de receber uma chuva de comentários machistas. Foi catapultada à condição de musa pela imprensa, que repercutiu o caso sem refletir sobre a objetificação sofrida pela atleta. A editora Sani Bertoldo, do Globo, relativiza o fator musa. Tem gente que gosta, tem atleta que gosta dessa exposição e que acha que tá tudo bem mesmo, que faz parte, que ajuda a divulgar o esporte dela. A mulher ganhou uma medalha, tem um feito incrível. E você vai lá e diz que a mulher é musa. Essa é a diferença. Quando você diz que ela também é linda, além de tudo bem. Quando você só diz que ela é linda, é isso que importa, só isso que vale dizer daquela pessoa, bom, isso não é jornalismo, né? Hoje mais presentes no meio historicamente dominado pelos homens, as jornalistas ainda são minoria na cobertura. Nas redações dos 10 jornais líderes de circulação e audiência em seus estados, menos de 10% dos colunistas esportivos são mulheres. Mesmo em menor número, as jornalistas têm levantado a voz contra os assédios naturalizados na área. Há mais de 10 anos na cobertura, a repórter da ESPN, Gabriela Moreira, reagiu contra um ataque de torcedores no final de 2015. Eu fui insultada pela torcida, por alguns torcedores do Palmeiras, que estavam perto da comemoração do time, isso era 4 horas da manhã, muitos deles alcoolizados. Durante 40 minutos eu praticamente sofri um estupro moral. Isso foi na frente de todos os seguranças do clube, isso foi próximo a dirigentes do clube, isso foi perto da polícia militar. Em nenhum momento um deles falou assim, gente, o que estão fazendo aqui é um crime, né? A boa notícia é que entre as Olimpíadas de Londres e a Rio 2016, o empoderamento feminino ganhou as ruas e as redes. Um dos maiores portais de notícias do país conta hoje com a consultoria de ONGs feministas em uma série de reportagens que denuncia o machismo no esporte. Já a ESPN lançou em março a versão nacional do ESPNW, dedicado à cobertura das atletas. Na mídia independente, iniciativas como as Vibradoras também abrem espaço para a voz feminina. Mas como lidar quando alguma musa do esporte insistir em desfilar na sua timeline? Cobrando da mídia uma cobertura mais consciente, como fez a campanha Cover the Athlete, que registrou reações de atletas ao escutar as gracinhas e perguntas sexistas, geralmente reservadas às suas colegas mulheres. Give us a twirl and tell us about your outfit. What? Bro, what are you talking about, man? Bro, I'm out, man. Bom, vou passar para a Verônica para ela explicar um pouquinho mais sobre a metodologia dessa pesquisa. Oi, gente. Boa tarde. Eu vou falar um pouco de como a pesquisa está, como é o desenho da pesquisa, o que a gente pretende encontrar com isso. Pode passar, por favor. A pesquisa ela é uma pesquisa que, como a Natália mencionou, alia métodos qualitativos e quantitativos, né? E nessa primeira fase foram feitos grupos focais. Então, os resultados preliminares que eu vou apresentar hoje aqui dizem respeito a esses grupos. Muitas pessoas que trabalham com marketing, enfim, já estão familiarizadas com esse método, né? Mas ele é muito usado também na pesquisa social, né? E consiste, enfim, em você ter um grupo de pessoas, um moderador que estimula a conversa. E a vantagem desse método, por exemplo, sobre uma entrevista, né, que é estruturada, é que o pesquisador influencia muito menos a resposta, né, porque você cria um ambiente mais natural de conversa, então as pessoas começam a expressar espontaneamente, fazer conexões, né? Então, assim que a gente conduziu essa primeira fase, né, porque a gente quer ver o que emerge, né, das falas das mulheres, para depois a gente poder justamente elaborar as questões que vão fazer parte do survey, né, o questionário que vai ser aplicado e que, como a Natália falou, está sendo lançado hoje. Então, esse desenho de pesquisa é muito legal porque permite que a gente já desenhe o questionário com consciência do que é relevante para as pessoas que vão respondê-lo, né, e como que elas, de certa maneira, nomeiam determinadas questões, né. Então, a gente não impõe nossas categorias, né, aos pesquisados, né? Então, a vantagem dessa primeira etapa é justamente a profundidade, né,
a capacidade de fazer conexões, né? Então, as pessoas associam um processo que elas relatam a um resultado, né? E depois a gente vai poder, com o survey, municiado por essas questões que aparecem, generalizar, ou seja, ver se, de fato, o que a gente está constatando com os grupos é aplicável à população, né? Então, contamos aí com o auxílio de todos para preencher e para tornar essa segunda fase bem robusta, com dados bem legais. Pode passar, por favor. Então, como eu falei, esse é o desenho, né? A gente está nesse momento aqui de realização do survey, e o que eu vou falar um pouco é daquela segunda parte ali, né? Análise dos dados. O que a gente identificou como emergindo, como relevante, quando as participantes dos grupos foram provocadas a falar, né? Pode passar, por favor. Então, o grupo focal ele é estruturado em torno de um conjunto mínimo de perguntas, né? A moderadora ela tem que orientar a conversa, para a conversa não ir parar em assuntos que, né, realmente extrapolam o objetivo da pesquisa, mas, basicamente, as perguntas dizem respeito a esses temas, né? Como se elas se sentem satisfeitas no trabalho, o que elas percebem de atitudes machistas, sexistas, né, e formas de assédio, como que elas avaliam as suas chances e oportunidades no trabalho, né? Se elas acham que ser mulher impacta o seu desempenho profissional de alguma maneira, ou suas oportunidades, enfim. E, por fim, a gente pergunta sobre esse interesse também nosso, que é como que as mulheres veem o resultado, né, desse processo, né, que é o produto, né, que o jornalismo enfim, o produto final, né, desse processo. Ou seja, no tocante à questão de gênero, o que elas acham se a cobertura é enviesada, se não é, e o que acontece internamente nas dinâmicas, nas rotinas de produção diária para se chegar àquele resultado. Pode passar, por favor. Os grupos focais feitos até agora foram no Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília, com mais ou menos 7 participantes cada, totalizando umas 35 participantes. Pode passar. E a interpretação, depois de transcritos os grupos focais, eles resultaram em mais de 70 páginas de transcrição. Então, o que a gente faz aqui como analista? A gente pega isso, divide isso em unidades menores de texto, né, e aplica códigos, né? Então, código assédio sexual, código discriminação na contratação, né? E aí, enfim, basicamente nessa fase eu encontrei mais ou menos 37 códigos, e depois eu organizei esses códigos em blocos de questões que apareceram nas falas das mulheres. Então, é isso, né? Uma pesquisa que é informada justamente não por uma teoria imposta sobre os dados, mas justamente um movimento contrário, né? Da gente ver dessas falas o que surge de relevante. E as questões foram formas explícitas de discriminação, ou seja, aquilo que elas reconhecem como explicitamente discriminatório, formas mais sutis ou veladas de discriminação de gênero, formas de assédio moral que tem um caráter de gênero específico. Então, só para ilustrar, né, assédio moral relativo à gravidez e maternidade, que é muito incidente nas falas das mulheres, né? E assédio sexual, manifestações de sexismo no ambiente de trabalho. E elas também ressaltaram muito como reagem, né? Então, acho interessante também pensar que não são mulheres passivas, né, mas são mulheres que estão, de certa maneira, desenvolvendo suas estratégias para lidar com a questão de gênero, né, com a questão da discriminação. Como as organizações lidam, né, com essas questões, elas também ressaltaram muito. E, por fim, estimuladas a falar sobre isso, elas também falaram sobre a cobertura jornalística, a percepção que elas têm da cobertura. Passa, por favor. Então, eu vou pegar minhas notinhas aqui, que eu sou meio dependente das anotações, e eu acabei de fazer a análise dos dados, então eu estou com isso aqui ainda não está muito sedimentado, né? Mas eu queria mencionar o seguinte, que nas formas explícitas de discriminação, houve falas de discriminação no processo de contratação, ou seja, eu fui preterida por um homem, foi dito explicitamente para mim que preferiram outro candidato porque ele era homem e sem filhos, né, desde esse tipo de relato, até também demissão, né, promoção, determinação de salários, né, muitas mulheres também que ressaltam, né,
que são as pior pagas na redação, ou, enfim, que foram solicitar um aumento e o chefe fala, mas você vem me pedir um aumento com uma barriga desse tamanho, enfim. Uma série de processos que, para elas, foram insofismavelmente, indiscutivelmente discriminatórios, né? Discriminação na distribuição de tarefas e oportunidades dentro da organização, ou seja, tem tal pauta, fulano vai cobrir, porque isso é uma pauta pertinente para, né, o gênero masculino, né? E essa outra pauta, enfim, é mais apropriada para mulheres, né? E até mesmo escalas de trabalho, isso chegou a aparecer também em algumas falas, né? De determinação de escala de trabalho de acordo com o sexo da pessoa. A sensação de que há uma dificuldade aumentada, né, de ascensão na carreira em virtude de se ser mulher é muito difundida entre elas, né? E uma fala interessante que apareceu também muito recorrentemente é o estereótipo do homem provedor como algo que contribui para que os homens tenham salários mais elevados do que as mulheres. Ou seja, falas explícitas da direção, do chefe, etc., de que fulano precisa de salário tal porque ele sustenta a família, né? E a noção de que o salário da mulher é um salário complementar da família, né? Então, que o salário da mulher não precisa ser o principal salário da casa. Isso não é específico, como a Natália falou, né, do jornalismo, mas eu achei interessante isso ser constatado de forma tão direta, tão crua, né, por essas informantes que participaram dos grupos, né? E isso também se associa muito a uma literatura acadêmica que fala, né, que as mulheres sofrem o que é chamado de penalidade materna, né, ou seja, a mulher é mãe ou a mulher casa, ela é imediatamente vista como uma funcionária menos produtiva, menos disponível, etc. E o bônus paterno, né, um homem que se torna pai é visto como mais responsável, né, e, portanto, merecedor de um salário mais elevado, e também uma pessoa que vai ser mais dedicada ao trabalho, mais diligente, porque, afinal de contas, possui uma família. A discriminação acontece também na distribuição das pautas, ou seja, os estereótipos de gênero funcionando como um critério de distribuição de tarefas dentro da redação, né? Então, uma das falas foi, né, que a única mulher ali recebeu a tarefa de cobrir beleza e comportamento, né? E aí ela se insurgiu, falou assim que é absurdo e tal. Enfim, eu não trouxe as falas porque a gente está tentando também não expor as informantes, né? Mas isso apareceu também. E com respeito às formas veladas, que está aí, né, as formas veladas de discriminação de gênero, apareceu muito recorrentemente essa ideia também de que as mulheres têm a noção de que o seu esforço, a sua competência não são devidamente reconhecidos, né, e que elas têm que, muitas vezes, redobrar o seu trabalho para que elas sejam vistas como funcionárias competentes, comprometidas, etc. Relatos de serem tratadas com condescendência, de serem tratadas com pouca seriedade, também apareceram com muita frequência. Uma má distribuição do poder e da palavra dentro de uma reunião de pauta, isso também aparece. Fala sobre como o trabalho delas, às vezes, é invisibilizado ou até mesmo apropriado. Então, uma das participantes relatou que descobriu uma pauta e teve essa pauta redistribuída na redação, entregue a um colega homem, né? Isso não é anedótico, mas aparece em vários dos grupos focais. E há também, eu acho também muito interessante, entre algumas das participantes, uma percepção de que há mecanismos mais estruturais também que produzem desigualdade de gênero. Ou seja, não só esses mecanismos que estão aí na interação, né, cotidiana, mas também de como a própria profissão se estrutura de modo a ser prejudicial, por exemplo, à vida familiar, ao planejamento de filhos, né, porque ela se constrói sobre a premissa, justamente, de um sujeito trabalhador masculino, sem responsabilidades familiares, e aqui eu não estou dizendo que os homens não tenham responsabilidades familiares, eu estou falando que isso é uma idealização, de certa maneira,
do jornalismo, de que é uma profissão que a pessoa deve encarnar, né, deve, enfim, exercitar 24 horas do seu dia, né? Então, as falas vão no sentido justamente de denunciar um pouco essa insensibilidade com relação à vida pessoal, né, do profissional, e, muitas vezes, exigências irrealistas de disponibilidade de tempo, né? Ou mesmo, que eu achei também interessante, né, desorganização dos horários e das tarefas, porque parte dos trabalhadores que estão ali não tem realmente horário para sair, não tem horário para chegar, e não tem as mesmas necessidades que pessoas que estão encarregadas de cuidado com a família, com os filhos, etc. Pode passar, por favor, para o próximo. Eu estou indo muito rápido, gente, que eu estou preocupada com o horário. Não? Está tudo bem? Espera aí. Bom, com relação à questão do assédio, o que me chamou muita atenção foi que esse tema ele foi muito dominante nos grupos focais, o assédio sexual. Então, de todas as menções, algum tipo de discriminação, algum tipo de, enfim, de sofrimento causado pela questão do machismo, o assédio apareceu em 61 falas das mulheres, né, em todos os grupos focais. Claro que elas, como eu falei, elas foram provocadas a falar disso, mas elas dedicaram muito tempo do grupo focal a falar sobre isso, né? Então, realmente, aparece como uma das questões que estão realmente no topo da preocupação dessas mulheres, né? E os assédios relatados, eles vão desde assédios episódicos, ou seja, aconteceu pontualmente, de uma determinada maneira, até um assédio contínuo e crescente, né? Então, tem relatos de mulheres que foram perseguidas durante meses na redação por um colega de trabalho, por uma fonte, etc., né, ao ponto de se sentirem intimidadas, né, e realmente com dificuldade de trabalhar, né, de trabalhar normalmente. Os autores do assédio, chefes, colegas, fontes, leitores. Então, a internet trouxe esse bônus para as mulheres, né, de serem assediadas também pelos leitores, mas mais frequentemente mesmo por chefes e colegas, e fontes também, isso é importante, né? E o que eu também achei muito interessante é o seguinte, que o assédio pode acontecer tanto de maneira individual e às escondidas, ou seja, a mulher está na sala com, enfim, algum colega, etc., né, eles estão sozinhos, ela é assediada, via e-mail, via SMS, WhatsApp, etc. Mas algumas jornalistas relataram até o que uma delas chamou de assédio coletivo, né, que é um assédio feito às claras, coletivamente, e como forma de sociabilidade entre os colegas homens, né, ou seja, de reafirmar os seus laços de companheirismo, de amizade, às custas da colega mulher. E esse tipo eu achei interessante porque ele me parece ser um dos tipos também mais perniciosos, né, de acordo com as falas delas, porque estabelece um clima de normalidade, né, dentro de uma redação, por exemplo, de jornal, de que o assédio é um tipo de brincadeira aceitável, né? Primeiro, né, dizer que é brincadeira, em segundo lugar, que é aceitável, que é normal e que está ligada justamente à cumplicidade de um grupo, né? E isso, por sua vez, dificulta tanto a reação da mulher, né? Porque aí ela é logo vista como, né, alguém que rompe ali, né, um acordo tácito, né, de cumplicidade com esse tipo de comportamento, e a denúncia também se torna difícil, né, porque o assédio é banalizado, enfim. Então, tem relatos de mulheres que foram fotografadas na redação de jornal, enfim, depois tiveram sua foto espalhada pelos demais colegas. Tem relatos de um chefe oferecendo a estagiária nova para o colega, né, como um tipo de prêmio, né, pelo ingresso dele na redação. Enfim. E um tipo de assédio também que apareceu como muito problemático é o assédio que vem das fontes. E isso eu achei que realmente se conecta a uma barreira estrutural que as mulheres enfrentam no exercício do jornalismo, né, porque o assédio das fontes aparece muito frequentemente, né, nas falas dessas mulheres. E, para elas se protegerem, elas se, de certa maneira, punem profissionalmente.
porque as estratégias que as mulheres desenvolvem para lidar com as fontes de forma a manter a sua segurança passa justamente por se distanciar das fontes e por travar o mínimo contato possível, né? E por também, às vezes, se furtar de estar em determinados ambientes, né, muito masculinos. Isso apareceu, por exemplo, na fala de uma mulher que trabalha com política e que não se sente bem em jantares, que tem um monte de deputados, etc. E isso realmente pune profissionalmente as mulheres, porque elas passam a ter um tipo de contato com as fontes que os colegas homens não têm, né? Um contato restrito, um contato cheio de cuidados, né? Porque elas estão, de certa maneira, exatamente, zelando pela sua segurança pessoal, né? Então, isso é muito complicado. E, adiantando algo que eu ia falar mais para frente, mas, enfim, elas relatam não encontrar muito apoio das suas editorias, dos seus chefes, das suas organizações para lidar com esse tipo de problema, né? Então, é algo que elas têm que lidar individualmente e que é custoso para elas no seu exercício profissional. Assédio moral relativo à gravidez e maternidade foi algo absolutamente chamativo nas falas, né? As mulheres relatando se sentirem frequentemente pressionadas a não engravidar, né? A não se ausentar do trabalho em virtude da gravidez e, uma vez engravidando, tendo filhos, sendo vistas como menos profissionais por causa disso. Então, eu digo que é um tipo de assédio moral generificado, né? Porque existem diversos tipos de assédio moral, mas esse é um tipo de assédio moral ligado diretamente com a questão de gênero, né? Com a questão de ser mulher. Outra forma de assédio que foi muito recorrente nas falas diz respeito ao controle constante sobre a forma como as mulheres se vestem e se portam no trabalho. E aí eu achei que esse ponto é absolutamente ambíguo, né? Porque há muitas falas que vão no sentido, né, de restrição, né, da mulher ter que evitar determinado tipo de roupa para não distrair os homens, para passar um ar de seriedade, etc. E, por outro lado, há muitas falas que apontam que essas mulheres são frequentemente também estimuladas a usar o corpo como instrumento de trabalho. Ou seja, botando o decote, encurtando a saia para amaciar uma fonte, para conseguir uma determinada informação, etc. Então, esse controle sobre o corpo feminino ele é constante, seja no sentido de restringi-la, né, de restringir as suas opções, enfim, a sua liberdade de se vestir como quiser, seja instrumentalizando esse corpo para fins profissionais, né? Então, eu não vou reproduzir, mas eu achei muito interessante. Tipo, as falas vão desde me disseram para não usar aquela saia, você não vai poder entrar com essa blusa, até um editor que falou para uma jornalista: olha, você não vai poder usar sapato aberto porque as pessoas podem reparar os seus pés. Eu achei esse ponto assim, quase talibânico, né? Porque a mulher nem o pé da mulher pode aparecer. Isso contrasta com: eu sugiro que você bote um decote bem caprichado e vá lá falar. E afins, né? Você vai falar com fulano, coloca uma saia curta, um decote. Aproveita que você tem isso e use a seu favor. Manifestações de sexismo no trabalho. Gente, eu quero deixar um tempo para o debate para vocês falarem, mas assim, eu tenho um monte de coisa para falar aqui. Eu acabei de codificar os dados. Vocês me interrompam se vocês acharem que tem coisa demais. 3 minutos, cara, não vai dar. A gente precisa de outra sessão para apresentar tudo. Enfim, tentando ser bem sintética, né? Essas manifestações de sexismo vão muito no sentido de representar a mulher como frágil, sensível, instável emocionalmente, né? Incapaz de lidar com determinadas situações, etc. E há uma constante desqualificação das mulheres com base nesses estereótipos, o que contrasta com a avaliação que é feita de homens que expressam o mesmo comportamento, de estar irritado, enfim, explosivo, etc. E isso é visto como demonstração de capacidade de liderança, etc. Eu só queria... tem um ponto que eu queria chamar a atenção, que ele apareceu um pouco aqui, mas que eu acho interessante frisar, e aí eu vou
enfim, encerrar minha fala, ainda tinha um monte de coisa para dizer, mas que diz respeito a essa questão das mulheres que agem de acordo com um certo acordo, né, sexista no trabalho, ou seja, as mulheres se tornam vetores do machismo, né? Apareceu com muita frequência esse relato da mulher que se masculiniza à medida que ascende na profissão, né? E eu achei esse ponto interessante porque, basicamente, eu queria até reproduzir uma fala aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho. Ah, sim. Todas as mulheres no jornal X, eu não vou identificar, né, são masculinizadas. Elas andam de pernas e braços abertos, do tipo, vou te encontrar e vou te dar porrada. É tudo muito agressivo. Elas falam como homens porque elas são mulheres, estão na alta chefia, então elas têm que ser como homens, pintar cabelo, fazer unha, coisa de mulherzinha. E há também relatos muito constantes, justamente, de mulheres que sentem que sofrem machismo das suas superioras hierárquicas, né, das suas chefes, etc. E eu, juntando esse mosaico todo de informações, o que eu achei interessante é o seguinte: às vezes a mulher se masculiniza, como apareceu nessas falas aqui, para obter respeito, né? Então, às vezes, não é só uma estratégia de ascensão profissional, às vezes é uma estratégia de sobrevivência profissional diária. Ou seja, eu vou falar grosso, eu vou assumir essa performance masculina aqui, porque aí vão me respeitar, né? E uma outra questão que eu acho que se associa a essa é como, de certa maneira, os códigos, né, a cultura profissional ainda valoriza essa figura, esse estereótipo do homem agressivo, duro, impiedoso, etc. Então, essa questão da mulher, muitas vezes, também perpetrar o machismo, ela não é gratuita, né, mas ela justamente se insere nessa cultura profissional que ainda é muito masculina, que ainda tem muitos homens no topo, e, de certa maneira, essa composição ainda específica do jornalismo, né, hierarquizada com relação a gênero, que dita as regras, né, quem vai ser premiado, quem não será, né, quem será reconhecido, quem não vai ser. Então, as mulheres transitam aqui num mundo muito difícil, né? E, muitas vezes, sim, elas acabam nessa tentativa de sobreviver, de ascender, etc., se tornando vetores do próprio, né, da própria reprodução do machismo, deixando, por exemplo, né, uma vez que ascendem, de ter sensibilidade com relação a diversas questões que afetam as mulheres. Então, por exemplo, só para encerrar, né, eu achei essa fala aqui muito interessante, né? Eu tenho uma chefe que terceiriza a criação do filho dela e ela quer que as funcionárias dela façam o mesmo, né? Essa fala eu associo a uma outra, né? A minha ex-chefe teve o segundo bebê e ela ficava indo à redação na época da eleição. Não que ela tivesse sido impedida, mas era uma forma de marcar presença e mostrar força. Ou seja, as mulheres estão, de certa maneira, tentando responder ainda a uma cultura profissional que é muito organizada em torno da desigualdade de gênero, né? E, nisso, realmente, as estratégias individuais de ascensão acabam sendo prejudiciais enfim, o coletivo das mulheres, por assim dizer. Eu vou parar, ainda tinha um montão de coisa para dizer, mas a gente discute depois. Obrigada. Eu pego esse daqui. Eu vou passar para a Maiá agora, porque eu acho que é importante a gente abrir aquilo que eu falei no início, isso é muito mais uma conversa. Então, Maiá, a Maiá coordenou o grupo no Rio, o grupo focal no Rio, então ela vai falar um pouquinho de como é que nasceu isso na Abrage e um pouco da experiência no Rio. Então, para a gente, na Abrage, nós, as mulheres da diretoria da Abrage e profissionais do ramo de comunicação, de jornalismo, de redação, há muito tempo, sempre parecia uma questão muito angustiante, mas muito silenciosa e muito referendada pelo mainstream, que é o mainstream das redações mais quatrocentonas, mais antigas. E, assim, ficou muito evidente, de um tempo para cá, por conta da evolução que a nossa sociedade já alcançou e por conta das agendas internacionais que começaram a tratar da questão de gênero de uma forma muito mais sistemática, ficou muito evidente que havia um silêncio que se aquecia em relação a situações que são, para nós, hoje, depois das conversas que tivemos com os grupos, com outras mulheres, questões silenciosas, porém angustiantes e de alguma maneira, se travestiam
em um grau de sofrimento interno, num grau de dificuldade de se ascender dentro de uma carreira e no grau máximo, que é o que nos interessa na Abrage, de ter segurança na sua atuação como jornalista. Então, foi uma série de fatores que nos levou a encarar esse como um assunto, sim, de segurança no exercício da profissão, porque somos homens, somos mulheres, ocupando funções que culturalmente eram de homens ou culturalmente eram de mulheres, mas submetidos a regras que são diferentes das que eram impostas ou das que eram não impostas aos homens. Então, nós, jornalistas de política, eu conversei muito com jornalistas de esporte, com mulheres que... nesse grupo focal específico do Rio, eu acompanhei, tive o retorno de outros, surgiu uma sensação coletiva de uma naturalização que é geracional, que é uma naturalização de quem convive com isso desde que era estagiário num grande jornal nos anos 2000, e era absolutamente natural você ser assediado, era absolutamente... Não que seja aceitável, gente, quando eu digo natural, é porque parecia que a vida culturalmente funcionava daquela forma. De fato, funcionava. Mas isso produziu em cada uma de nós que viveu isso e quem está se deparando com isso agora, um grau de sofrimento pessoal que cada um de nós vai ter que resolver de uma forma. E eu acho que a Abrage deu a gente a oportunidade de transformar isso numa reflexão, porque se traveste, sim, em uma questão de segurança, e essa é uma das grandes bandeiras da Abrage desde seu nascimento, há 15 anos. É uma agenda moderna, necessária, e aí eu acho que a gente quer ouvir muito vocês, os relatos, ou as angústias, ou as percepções, para que a gente possa se municiar ainda mais de elementos para levar à conclusão da pesquisa, que está prevista agora para agosto, para disseminar isso nos ambientes em que vocês trabalham. Enfim, a justificativa nossa para abraçar essa bandeira é essa. Esse é um problema da nossa categoria, é um problema da nossa profissão e é um problema também da Abrage. Obrigada, Maia. Eu acho que eu vou abrir para as perguntas. Eu vou falar só um pouquinho, rapidinho, do grupo de Brasília. Brasília tem uma particularidade que eu acho que ficou muito claro no grupo focal, nos resultados, que Brasília, os repórteres estão muito acostumados a lidar com a autoridade, né? Então, tem um outro fator, né? Eu acho que Brasília a gente viu a maioria dos casos, dos relatos, envolviam assédio com fonte. Então, foram horas e horas, todo mundo tinha um caso para contar. Eu tenho vários casos para contar. Cheguei super nova em Brasília, tinha 22 anos, assim, e caí no Congresso. Então, tem 1 milhão de histórias para contar. E que, naquela época, eu sentia um incômodo, mas eu não entendia. É um pouco isso que a Maia está falando, dessa naturalidade, né? Você não sabe, será que eu preciso sair para jantar com esse deputado, porque senão todo mundo sai, senão eu não vou conseguir informação. Então, tem todo esse medo, toda essa angústia de você não conseguir a informação, mas, ao mesmo tempo, você sente que você está, né, sendo violentada, né, de uma forma recorrente. Brasília, você lida o tempo inteiro com autoridades, né, que usam dessa autoridade para assediar, não só jornalistas, né, como... né, para o assédio, né? Então, isso foi muito chocante, apesar de conhecer todos os casos, né, muitos casos. A gente, quem cobre Congresso, eu cubro muito polícia, cubro muito Polícia Federal, Ministério Público, que também é um ambiente muito masculino. A gente nunca tinha sentado para conversar, as mulheres, assim, as repórteres. É uma coisa muito nova a gente abrir, porque a gente também tem vergonha, né? A gente também tem vergonha, mas eu não fiz nada. Assim, tem um caso de uma colega que eu gosto, que é uma das colegas mais combativas que eu conheço, muito militante, que dificilmente levaria alguma coisa, né, um assédio para casa. E eu lembro de um dia que ela chegou na redação desesperada, assim, chorando, porque um governador, no meio de uma coletiva, né, fez um comentário: nossa, você está aqui? Se você... Ela estava na coletiva, ela falou assim: tinha tempo que eu não ia para a rua, né? Estava ficando mais na cozinha. Ele: se você fosse minha mulher, não ficava na cozinha, ficava na minha cama, no meio de uma coletiva. Então, é muito recorrente. Isso era um governador de Estado. Isso é muito mais recorrente do que a gente imagina. E ela chorava, o desespero dela é porque ela não conseguiu rebater aquilo ali na hora, no meio de uma coletiva.
porque é muito fácil a gente está vendo o Trump, né? A gente está vendo casos recorrentes com o Trump. Parece muito fácil. Depois você fala, poxa, mas por que eu não reagi? Por que eu não... Mas eu acho que talvez as mulheres aqui sabem exatamente o que a gente está sentindo. Tem uma hora que você congela, você não sabe dar a resposta. E o que a gente está tentando aqui na Abrage é criar formas das mulheres se sentirem seguras para rebater isso, né? E para elas terem um ambiente seguro na redação para conversar sobre o assunto, para elas terem um ambiente que a Abrage seja um ambiente para discutir, para conversar. A gente precisa colocar o assunto na mesa, e é um pouco disso que eu queria. Então, a gente está todo mundo aberto a perguntas, aberto a comentários. Acho que a gente pode fazer, né, uns 10 minutinhos agora. A palavra é de vocês. Assim, vou passar o microfone para quem tiver. Vou pedir só para vocês se identificarem, que aí eu acho que fica legal. Para a gente se conhecer também, né? Boa tarde. Eu sou Alice Mitica Kochiyama, eu leciono no Departamento de Jornalismo da USP. E acho imprescindível e oportuno e útil esse tipo de encaminhamento que nós estamos ouvindo aqui, né? Aí eu só queria pedir, então, que a análise do levantamento que a Verônica apresentou seja disponibilizado para a gente passar para as alunas, para os colegas jornalistas, para todo mundo aí, né? E continuar com a avaliação desse problema, né? Eu fiquei perturbada com essas questões já no caso da Sandra Gomide, escrevi artigo e tal, mas não repercutiu muito, não. E mesmo a gente conversa com as alunas dentro da área de História do Jornalismo recente, né, do Brasil, e as pessoas sentem isso, mas é difícil levar isso para o dia a dia do trabalho, como vocês agora estão tentando fazer. E é isso que tem que ser feito, porque senão fica sempre uma coisa episódica, uma exceção, um maluco que foi um ataque, só teve um ataque, ou uma jornalista que ficou histérica, esse tipo de bobagem, né? E também trabalho com questões feministas, trabalho com gênero, né? Assim, atuo, escrevo também um pouco sobre essas questões, de modo que eu só quero dar os parabéns e que a gente continue junto, né? E acho que aquele endereço da Abrage, né, dos assinantes, podia ser um lugar já para abrir essa discussão por um pequeno relato e disponibilizar a pesquisa que já foi feita, né? E parabéns, super obrigado, porque assim a carreira melhora para todo mundo. Ótimo, muitíssimo obrigado. Com certeza a gente já vamos começar a organizar isso. E a academia é fundamental nesse processo, né? A gente precisa engajar as alunas, as professoras, é fundamental essa parceria com as universidades. Muito obrigada. Só um segundinho antes de passar para as outras perguntas, porque daqui a pouco o pessoal vai levantando para ir para as outras sessões. Queria só te pedir para ir para o último slide, porque tem o link já para o questionário. Tá? A gente ainda não disponibilizou essas informações da pesquisa, porque são resultados preliminares, né? Como a gente explicou, tem essa parte qualitativa que foi a que foi feita, mas para servir muito de base para a construção do questionário, da parte quantitativa, que a gente está começando a realizar agora. Então, é muito importante para a gente que vocês, homens e mulheres que atuam dentro de redações, né, de espaços de mídia, aqui a gente está realmente focando na parte de mídia, né? Então, a gente não está trabalhando com estudantes de jornalismo, nem assessores, assessoras, a gente quer realmente entender o ambiente das redações. Então, quem trabalha nesses ambientes que possa também repercutir esse questionário para os seus colegas, para as suas colegas, para a gente poder ter uma amostra consistente aí de respondente que traga para a gente uma análise quantitativa, que a gente possa ver a generalização dessa resultado parcial e possa trazer aí no final um relatório consistente com o diagnóstico e com as diretrizes que para a gente, para a Abrage, é fundamental. Agora. Boa tarde.
Meu nome é Paula Melanie Rocha, também sou professora de jornalismo, mas lá nós temos um grupo, Jornalismo e Gênero, que nós analisamos justamente o mercado de trabalho, as representações, e usamos e vocês são muito referendadas, né, o site, queria realmente parabenizá-las. E tem a minha pergunta, na verdade, se vocês vão olhar também a forma de as freelancers. Tem um trabalho da Aline, ela foi revisada ali na UFSCar, em que ela contrasta a pesquisa do perfil do jornalista com o dado da RAIS, né? E ela mostra justamente isso. Tem uma grande parte ali das mulheres, a precarização, né, da profissão, sobrecaem sobre nós, as mulheres, e, sobretudo, ali nos freelancers. Então, como vocês conseguiriam também trazê-las, né, para responder o questionário, acho que para ver ali a estratificação. Também nos setores fora a redação, sobretudo nas assessorias, também trazem questões de assédio, tanto moral, sexual, tanto pelas colegas quanto colegas, e também a questão dos salários menores nas assessorias. E a outra, eu acho fundamental a divulgação, porque ali nós estamos analisando também no Amapá a situação das mulheres na redação. E muito assédio e números menores não correspondem a onde as mulheres são maioria nos outros estados, né? Então, seria interessante uma boa divulgação para conseguir olhar esse mapa aí nacional. Mas parabéns, viu? Você quer falar dos freelancers? A parte das assessorias a gente não está incluindo, porque como é um projeto que está sendo tocado pela Abrage, pela Gênero e Número, a Abrage a gente trabalha, né, com jornalistas de redação, né? Mas freelancers a gente tá colocando. Esse processo de divulgação, por isso a gente conta com cada um que está aqui, entendeu? A gente precisa dessa rede. O mais importante agora é divulgar. A gente precisa realmente que as pessoas respondam, assim. Então, postem nas redes sociais, Facebook, Twitter. A gente realmente precisa de vocês. Não, só para complementar e também só ressaltando que essa é a primeira pesquisa que a gente está fazendo, né? E se a gente for olhar para os outros países, para as referências, nos Estados Unidos, o Women's Media Center, eles já fazem esse tipo de pesquisa há mais de 5 anos. Então, é um embrião aí que a gente possa ter essa coleta de dados constante, né? E comparar a evolução, comparar também o nosso impacto, né? Se a gente consegue coletar esses dados de maneira frequente, a gente consegue também avaliar o impacto que discutir esse tipo de coisa causa, né? Porque a gente pode ir vendo, sendo bem otimista, a diminuição desse tipo de caso de assédio, né? E, enfim, da própria diferença em termos de ascensão profissional, em termos de salário, né? Então, é sempre bom a gente seguir mapeando aí esse tema nos próximos anos também, né? Boa tarde, meu nome é Elvira Alegre. Primeiro, eu queria cumprimentá-las pelo trabalho, que eu acho assim, super importante. Eu sou repórter fotográfica e comecei a trabalhar aos 18 anos, numa cidade pequena, Londrina, como repórter fotográfica no jornal diário. Então, eu sei bem o que é isso. Há 40 anos atrás, eu fui trabalhar, no começo a gente vai fazer polícia e treino de futebol, jogo de futebol. Então, eu sofri muito esse tipo de preconceito mesmo, porque, enquanto repórter fotográfica, até nas cidades grandes, aqui como São Paulo, já era uma novidade, assim, não era muito comum, né? E esse problema do assédio, não só nas redações e entre os próprios colegas, mas também aonde a gente vai fazer a reportagem, né? A gente sofre muito com isso, mesmo na área de esporte, quanto na área política e dentro de redação. Nesses 40 anos, por exemplo, eu tive 4 filhos e nunca parei de trabalhar. Fiz um pouco de TV também aqui em São Paulo, fiquei 3 anos fazendo Globo Repórter e fiz muita coisa no Nordeste, que assim era um problema muito, e como produtora e tinha que tomar frente assim naqueles lugares remotos do Nordeste, então sofri muito esse tipo de problema do assédio e das dificuldades.
também, como disse, tive meus 4 filhos dentro de redação. E, na minha segunda filha, por exemplo, eu tinha voltado para Londrina, voltei de São Paulo para Londrina, e, quando eu voltei da licença maternidade, a primeira pauta que o editor me deu foi... eu fazia muito reportagens rurais, né? Ele me mandou assim para um lugar a 150 quilômetros de Londrina, né? De manhã, assim, 7 horas, tipo, eu ia voltar 10 da noite. Eu falei, olha, mas eu ainda estou amamentando, né? Vamos trocar a pauta, tal, uma coisa assim mais próxima. Ele falou, não, se não tiver bom para você. E aí eu fiquei assim, tão... eu não ia largar, né? Que eu pedi demissão naquele momento mesmo. Eu falei, bom, então eu não posso mais ficar aqui e tal, e foi, né? Então, assim, só para parabenizá-las pelo trabalho e tal, para constar essas histórias assim, que são 40 anos de jornalismo, né, passando por essas coisas, e que não mudou muita coisa, né? Então, a gente tem que lutar mesmo aí. É isso aí. Obrigada, tá? Muito obrigada pelo seu depoimento, viu? Pode continuar com essa pergunta? Pode, claro. Oi, eu sou Cássia Almeida, sou repórter do Globo. Eu acho uma barata a questão da pesquisa, porque a gente não tinha nenhuma noção de como é que se dá isso nas redações de jornais. E aí eu pergunto para o pessoal da Abrage qual é o próximo passo da gente, né? O que a gente faz agora? A gente é assediada sexualmente, moralmente, a gente ganha menos. E o que a gente vai fazer a partir daí? A partir dessa constatação em números, uma pesquisa qualitativa, quantitativa, de que a gente tem um papel menor e a gente é punida, até algumas vezes, como a gente viu vários relatos. E muito das reações são reações solitárias, como a da Gabriela, por exemplo, na SPM, que foi lá, botou a boca no mundo, mas ela sozinha. Eu queria saber que tipo de estratégia coletiva as mulheres podem ter, nesse momento, nas redações. Uma campanha nas redações, não assédio moral, não assédio sexual. O que a gente pode fazer coletivamente para combater isso? Bom, Cássia, essa é uma angústia de todas nós, uma angústia produtiva, tá? Porque eu acho uma angústia produtiva necessária. O nosso primeiro passo foi o diagnóstico, porque já é difícil fazer o diagnóstico por causa da resistência, porque a gente teve que fazer nos grupos focais, porque, de fato, você conseguir depoimentos abertos sobre o tema é muito complexo. Eu estava discutindo isso agora há pouco com a Alana e com o próprio Tiago. Assim, o nosso próximo passo, a gente vai apresentar o resultado formal da pesquisa em agosto. E, a partir disso, a gente também precisa ter uma engenharia política para lidar com isso dentro dos nossos universos corporativos, que são os universos corporativos mais tradicionais que a gente conhece, em geral, refratários a políticas que são impostas por associações ou sindicatos. Mas eu acho que a gente tem habilidade e capacidade para fazer negociações e estabelecer o tema a gente mesmo. Lá, a Cássia trabalha comigo no Globo. A gente tem avanços recentes que eram inesperados dentro do jornal. A gente começa a ter preocupação com a questão da sexualidade, com a orientação sexual, o cuidado com o bullying avulso que acontecia ali que eu chamo de oficina mecânica do jornal, que era sempre uma brincadeira que é menos aceita, mas é um trabalho que a nossa ideia é que, a partir do diagnóstico, a gente comece a ter conversas institucionais sobre maneiras de levar isso às instituições. Agora, eu também acho que o trabalho da gente aqui, que não são instituições, são pessoas, é a gente problematizar, chamar à luz problemas que não eram problemas para todos. A gente transforma isso, que é um problema individual de cada um de nós, em uma questão profissional, não é uma questão pontual, não é, como disse a professora, um assédio ou outro, que alguém vai lá e tem publicamente se expõe. Eu acho que é um passo fundamental a gente ter o diagnóstico, e aí sim, como instituição, começar a conversar com as nossas instituições de imprensa ou com as próprias startups e tal, para abrir o debate. Agora, eu te dizer que isso é uma solução que vai ser imediata, não, eu não acho que vá, mas eu acho que a gente vai conseguir estabelecer normas, a gente pode conseguir estabelecer normas de conduta, pode debater campanhas internas, são sugestões que a gente vem debatendo aqui dentro da associação.
Uma coisa, só para complementar, eu acho que é super importante ter um espaço para, mesmo que dentro, né, formais dentro da redação, a Abrage como um canal, você tem espaço para falar, porque o que me chamou a atenção nesse tempo todo é a gente não tinha espaço para falar, a gente não tinha espaço para conversar, a gente não tinha espaço para contar o que estava acontecendo. E tinha uma certa... Não digo nem que é uma camaradagem, mas é quase um fechar os olhos ao que estava acontecendo. Eu acho que a gente precisa conscientizar, a partir da pesquisa, do diagnóstico, acho que a gente tem condições de chegar para as empresas, e não só para as empresas, porque a gente está discutindo casos de freelancers também, mas a gente tem condições de colocar um pouco isso mais na mesa para criar canais de denúncia, canais de comunicação, assim, para que o assunto não morra, entendeu? Não adianta nada você levar uma denúncia e ela desaparecer ali. Né, ninguém nunca mais fala sobre ela, não tem nenhuma consequência. Acho que é super importante nesse processo que tenha consequência. As pessoas saibam que, né, o assédio tem consequência, tanto moral quanto sexual. E, no outro ponto, a questão da segurança do trabalho, né, você se sentir segura para trabalhar, se sentir segura para fazer uma pauta, expor. Eu tenho discutido muito isso. Expor fontes, assim, por mais difícil que seja, a gente tem que expor essas pessoas. Elas estão em cargos de chefia, elas são autoridades, assim, elas não podem usar do cargo delas para assediar repórteres, né? Os Estados Unidos têm feito as repórteres nos Estados Unidos têm feito um movimento que eu acho que pode ser um caminho, mas isso é um processo, uma construção coletiva, que é de você expor essas fontes. Não pode, uma autoridade não pode assediar uma repórter no meio de uma coletiva, como a gente está vendo recorrentemente isso acontecer, sem ninguém falar nada. A imprensa precisa cobrir esses casos também, o que eu acho que a gente não faz. Então, a gente, como jornalista aqui, também tem essa responsabilidade de cobrir os casos. Assim. A gente não pode proteger fonte nesse sentido, entendeu? Assim, são algumas ideias, é um processo coletivo, por isso a gente está super aberto a todas as ideias possíveis. Eu acho só que nesse ponto da gente cobrir isso, eu acho fundamental, mas eu acho que ainda tem um estigma muito grande de quando você trata desse tipo de questão, isso é ativismo. Não, isso é uma chaga social, isso é um problema social, né? E o jornalismo ele tem a missão de cobrir problemas sociais, de trazer à tona essas questões. Então, isso você não vai estar fazendo uma pauta ativista, você vai estar fazendo jornalismo, né, da melhor qualidade, assim, expondo um problema que cabe a todos nós, enfim, refletir sobre e fazer alguma coisa para mudar, né? A imprensa americana, acho que com Trump tem passado uma mensagem importante, que eu acho que a gente pode pegar como exemplo, que é isso. É de você não tolerar, e de você publicizar, você dar transparência para todos esses casos de assédio, né? Bom, meu nome é Janaína, já conversei com algumas de vocês mais cedo sobre algumas coisas que vocês colocaram aí. Queria também parabenizar publicamente, porque eu sou militante contra assédio, do coletivo Jornalistas contra o Assédio. Nós tivemos, o ano passado, aqui a chance de apresentar a campanha no encerramento do Congresso da Abrage, e acho que muito do que a gente falou de manhã e agora converge no seguinte aspecto, e até o que a colega colocou do Globo, o que fazer daqui para frente. Essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, relatos que nós continuamos recebendo, por exemplo, pela fanpage ou por gente que sabe que fulana é militante desse coletivo. As coisas nos chegam, mas nós não temos como passar isso adiante. Cobramos isso, por exemplo, via sindicato, mas nem sempre é tão fácil assim lidar com uma estrutura que está há tanto tempo e que tem ainda uma visão que está começando a se abrir para essas questões de gênero no sindicato, mas que é muito difícil. Eu acho que é importante vocês terem... enfim, nós, pelo menos, né, no Jornalistas contra o Assédio, o que a gente puder fazer para divulgar esse questionário, porque a gente sabe que é em cima de dados que você vai ter elementos para cobrar as empresas, né? Eu acho que é importante vocês terem uma interlocução também com outros coletivos, com universidades, vocês sabem disso muito melhor do que a gente. Tem vários outros coletivos, mas eu acho que um ponto para se pensar também, quando saírem esses resultados, de que maneira cobrar isso das empresas sem que a jornalista, fique exposta a eventuais sanções. Porque nós precisamos de canais hoje nas empresas para se denunciar anonimamente ou não, porque tem mulher que, de fato, quer fazer a denúncia dando nome, né?
de todos os níveis hierárquicos que acontece esse tipo, tanto assédio moral quanto sexual, mas eu acho que instruir essa vítima também, né, ou cobrar isso das empresas de uma maneira que isso não venha trazer um problema para as pessoas, porque isso acontece com homens e com mulheres, e o medo ele é praticamente um fator comum para os dois gêneros, né? Como levar isso? Como que eu vou denunciar o meu chefe que grita comigo na empresa sem eu ser punida por isso, né? Então, acho que é só um ponto e, de fato, parabéns pela iniciativa de vocês. A gente tem muito a aprender com isso. E a gente tem muito a aprender com a experiência de vocês, né? Muito obrigada. Mais alguém, gente? Ali, ó. Tem... Olha, os homens não estão falando nada, hein? Eu estava elogiando a presença deles aqui. Eu acho que... Olá, eu sou Carolina do Globo. E ainda nessa coisa do futuro, nessa discussão, tem uma coisa que me incomoda muitas vezes, que é a forma como a gente, como jornalista, dentro da redação, trata as notícias de não jornalistas envolvendo assédio. Como a gente trata o feminicídio, que muitas vezes é marido ciumento mata a mulher. Não, ele não é ciumento, ele é um cara machista que matou a mulher porque ele acha que ele tem posse daquilo. Como que a gente poderia, de repente, até com esses dados muito legais que vocês estão levantando, como que a gente poderia também mudar essa forma da gente noticiar esses casos que também nos atingem? Porque a gente também, a gente falou muito dessa coisa do assédio em coletiva, mas a gente tem isso no dia a dia que também é transportado para dentro da redação e acaba virando uma coisa jornalística, mas é muito comum fora dali também, nas nossas vidas. Então, como que a gente poderia tratar isso de uma forma que não ficasse aquela coisa tipo, é só esse termo horroroso, é só uma feminazi maluca, mas não, tratar com seriedade o assunto que atinge essas pessoas. Vocês têm algum caminho para isso? Eu posso só fazer isso é um dos tópicos, né, da pesquisa. Então, só para acrescentar o que você falou, o que eu percebi nas falas é que há muitas iniciativas de mulheres, né, para tentar mudar um pouco o teor da cobertura jornalística no que diz respeito a esses casos. Então, por exemplo, substituir crime passional por feminicídio, né, batalhar por pautas dentro da redação. Agora, o que elas relatam também é muita resistência, né, primeiro. Então, tudo tem que ser muito justificado, ou o caso tem que envolver uma pessoa com muita notoriedade, né, ou então o caso tem que ser muito terrível, né, para ganhar realmente, para que a jornalista consiga emplacar uma pauta. E o que me assustou, né, enfim, eu imaginei que acontecesse, mas eu achei isso mais expressivo até do que eu pensava, o nível de interferência dos editores nos textos das jornalistas que estão reportando casos. Então, substituição de palavras para eufemizar, né, o caso. Às vezes, também tentativas de minimizar a gravidade de um caso que está sendo notificado, com inserção de um título jocoso, com uma brincadeira, com um trocadilho, chegando a provocar problemas para as jornalistas mulheres que depois são interpeladas pelos leitores na internet. Tipo, como é que você faz uma notícia dessa e coloca exatamente? Então, assim, realmente é impressionante, né, a tentativa de interferência no trabalho das mulheres que estão tentando fazer esse tipo de matéria, né? Ou sugestões do editor para equilibrar mais a matéria e mostrar o lado do homem, né? Então, assim, só para... eu não estou propondo nenhuma solução, só mostrando assim o nível do buraco, né, da gravidade realmente, de mesmo quem tenta, né, e o estigma, né, se a mulher recorrentemente tenta propor pautas relacionadas, ela ganha logo o estigma de não profissional, de estar querendo impor a sua agenda política à redação, né, enfim. É isso, né? Na verdade, eu já presenciei algumas reuniões em que as sugestões de pauta tinham a ver ou entrevistando uma feminista no segundo caderno, ou relatando um caso de feminicídio na Editoria Rio, ou mesmo falando de um projeto qualquer, por exemplo, a questão do aborto, né, que é uma bandeira essencialmente feminina. E o que eu percebo, porque a hierarquia de chefia é uma hierarquia muito masculina, o que eu percebo é uma tentativa de desqualificar a pauta como pauta
e transformar a pauta numa bandeira de defesa de um interesse seu, afinal, porque a sua classe feminina. Assim, isso não impede que nenhum de nós continue oferecendo, mas não é. Hoje não vejo do meu lado, que é o lado da edição, que é um lado de decisões e tal, eu não vejo nenhum tipo de interesse por essas questões. A gente tem que batalhar por elas quando a gente acredita que são grandes matérias, mas no dia a dia de uma redação continua sendo uma cota, um assunto cota. É isso que eu acho que tem duas coisas ali que... Uma é a resistência, eu acho que, né, temos que resistir, temos que continuar propondo pautas. Acho que tem uma coisa que joga a favor, o assunto é hoje um assunto, um trending topic, então, dificilmente, a gente, né, no ano passado, quantas capas das revistas semanais não tiveram mulheres como tema. Então, acho que a gente tem uma coisa que joga a favor, é o fato de estar todo mundo debatendo. E aí, né, é uma agenda, então acho que a gente tem que aproveitar essa onda, porque é a hora da gente colocar mais e mais pautas. Na outra ponta, eu como repórter também, me vejo várias vezes, eu faço análises equivocadas e preconceituosas e machistas, apesar de ser uma preocupação minha constante. E aí eu acho que a única solução para a gente é o diálogo, é conversar muito, conversar com as colegas, conversar com os colegas, conversar com os editores. Eu lembro naquele caso, no caso do ano passado em Rio, do estupro coletivo, eu lembro que várias vezes eu mesma ia mudando de opinião, e aí eu ia pensando, nossa, estou sendo super preconceituosa, e depois eu voltava, e depois eu mudava de... E, assim, eu acho que é um momento de reflexão, e o nosso trabalho precisa espelhar um pouco dessa reflexão. A gente precisa propor essa reflexão para a sociedade. Então, acho que tem que ter muito diálogo. Não dá mais para escrever matéria do jeito que a gente escrevia, tipo, o crime, o cara matou a mulher e matou os 3 filhos, e ponto. Acho que a gente precisa posso dar uma discutir sugestão mais. Um pouco corporativista para os jornalistas? Eu noto, por exemplo, que nas matérias sobre feminicídio, normalmente as matérias sobre feminicídio ganham o nome de crime passional, ciúme, etc. Normalmente as fontes entrevistadas são policiais, psicólogos, não desqualificando a profissão de psicólogo, né, mas é porque eles têm um determinado enquadramento da questão que tem um foco muito no indivíduo, no sujeito. Né? Então, busquem os sociólogos que estudam gênero como fonte para falar em matérias, por exemplo, sobre feminicídio, como um fenômeno social, e não um fenômeno individual, um desequilíbrio individual de um sujeito. Porque a própria definição das fontes, às vezes, acaba enquadrando a questão de uma determinada maneira que não favorece, entendeu, as mulheres como, enfim, classe, como ela disse. Ótimo. Recentemente eu vi uma pesquisa que a gente está com o tempo super apertado, só para compartilhar rapidinho, que eu achei interessante, que era uma pesquisa americana, que eles fizeram uma análise dos jornais e das revistas americanas, mostravam que tinha, de fato, mudado o perfil das fontes. Que os jornalistas estavam buscando mais fontes mulheres, o equilíbrio, porque essa nunca foi uma preocupação, né? Acho que está começando a virar uma preocupação de ter um equilíbrio de gênero quando a gente busca fonte. Só que tinha um detalhe. A pesquisa mostrava, temos um equilíbrio de fontes, mas a gente continua dando às fontes pesos diferentes. Então, toda vez que você falava da mulher, você associava ela a filhos, a maternidade. Então, era assim, fulana, CEO da empresa que tem 3 filhos, que faz isso, vai à academia, ou estava com a roupa tal. E o homem não. O homem se retratava fulano, CEO da empresa. Assim, a forma de identificar as fontes também muda, entendeu? A gente sempre quer fazer o contrapeso da mulher. Não, mas ela é mulher, mas ela tem tantos filhos. Ou não, ela é super dura e ela escolheu não ter filhos. Eu acho que é uma reflexão para a gente fazer. Não adianta só a gente buscar fontes mulheres. Mas como é que a gente vai retratar essas mulheres nas nossas matérias, né? A dificuldade, na verdade, é que é uma questão estrutural que vem de muito tempo, né? Então, nós jornalistas, quando vamos pesquisar uma fonte, tal, a gente vai ver, mas quem é que está lá? Quem é que está no espaço de poder, né? A fonte que, em geral, a gente busca é um homem. Então, assim, é claro que existe esse empecilho, porque é uma questão histórica, mas, para fazer frente a isso, a gente tem que se usar do conceito de equidade, né? Se a gente for tentar ser igualitário, a gente não vai conseguir endereçar o problema.
A gente precisa, de fato, de ação afirmativa para conseguir equilibrar isso aí, porque se a gente não for ativamente buscar uma fonte feminina para falar de um determinado tema cujo campo é predominantemente masculino, a gente não vai encontrar essa fonte, entendeu? Então, isso tem que ser uma preocupação consciente. Se não for uma preocupação consciente, né, no dia a dia, na correria e tal, naturalmente, a gente vai esbarrar sempre com muito mais fontes masculinas, porque eles ainda estão no poder, né? A mulher não detém nem 2% da riqueza mundial. Enfim, a gente vai deparar só com o homem. Então, é uma preocupação que tem que ser... É um esforço ativo, né? Infelizmente, ainda é um esforço ativo. Gente, nós já passamos do tempo. Eu queria só pedir... primeiro, respondam a pesquisa, compartilhem a pesquisa e colaborem. Assim, mandem sugestões, mandem e-mail. Está todo mundo aqui super aberto, disponível. Oi? Tem o e-mail da Abrage, está super à disposição, o e-mail da Maiá, das meninas. Procurem a gente, deem todas as ideias, as sugestões. Como eu disse, é um processo, é uma construção coletiva. A gente precisa de cada um de vocês. Muitíssimo obrigada por participarem desse painel com a gente. Obrigada.